Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai fazer o terceiro dia da aplicação do método Rotina Consciente para a questão de eletrônicos. Então, a gente fez no primeiro dia a parte mais importante, que é a parte de observação. A gente observou nossos valores em relação a tempo, a conteúdo, inclusive local. Então, assim, eu sou contra ou a favor ao uso do YouTube. Aqui em casa, como eu disse, a gente não gosta que as crianças assistam no YouTube por uma série de questões, né? Até porque tem imagens que chegam, coisas que são colocadas em playlists de desenho que não são adequadas para a infância, né? Então, a gente conversou sobre esses valores, a gente olhou. Nós olhamos também a nossa rotina familiar. Em que momento eu mais preciso do eletrônico, né? E a gente precisa ser realista. Tem horas que a gente precisa mesmo, né? Tem horas que a gente não dá conta. A gente precisa usar essa tecnologia a nosso favor, né? Seja, por exemplo, nesse momento de pandemia para aula online, seja, por exemplo, como eu faço aqui em casa, na hora de preparar o jantar. É um horário do dia que eu estou exausta, que eu não estou a fim de ficar brigando com as crianças, né? Eu não concordo em ficar brigando, discutindo. Então, assim, o almoço eu faço bem, mas o jantar já é bem mais difícil, né? Mesmo que eu tenha um cardápio para a noite mais simples. Então, eles ficam lá, assistem o tempinho deles enquanto eu preparo. E é só nesse horário que eu uso, né? Mas eu usei porque é neste momento que eu mais preciso desse apoio, né? Ontem, a gente fez todo o planejamento em cima dessas informações que eu coletei da minha observação, né? Então, assim, esse conteúdo, né, que eu olhei, que eu vejo que não é bom para o João, tá fora, eu tiro, né? Esse conteúdo que eu achei que é ok, fica, né? Esse canal que traz coisas que eu não acho muito bacana, tiro. Esse, tudo bem. Então, eu tenho lá a lista, um playlist de desenhos que aqui em casa são aceitáveis. E aqui em casa, gente, o critério não é ser idade livre, tá? Tem outros lugares, outras famílias que acham isso um bom critério. E tá ótimo. Eu não. Eu gosto de olhar tudo que os meus filhos assistem. Por exemplo, um desenho que aqui em casa é aceitável é Patrulha Canina. Mas não é qualquer temporada da Patrulha Canina. A 1 é ótima. A 2 já começa a ter o prefeito Randinger que faz trapaça. Já não curto. E ainda por cima tem alguns episódios que são de Halloween, que traz imagens que deixam meu filho assustado. Esses estão fora, tá? Então, planejei, né? E eu falei bastante ontem que a parte de planejamento é uma parte menor, né? Porque eu olhei e aí o planejar foi um estabelecer limites, contornos. Quando, como, o que, tá? Onde, né? Então, por exemplo, os meus filhos assistem Netflix, né? Não assistem YouTube. Eles não têm televisão no quarto, né? Eu tenho amigos que acham que tudo bem ter TV no quarto. É um valor. Eu não gosto. Você precisa gostar? Você precisa deixar de gostar? Não. Você tem que olhar e ver o que você acha aceitável. Não, eu acho aceitável, eu acho bom. Ponha. Você acha que não é bom para criança porque atrapalha o sono? Tira. Né? Tão simples assim. Sem grandes polêmicas. Os seus valores em relação ao possível, à realidade. Né? Por exemplo, aqui na minha casa, a gente tem uma sala que chama sala de televisão, que é a minha biblioteca e a televisão. Nem todo mundo tem esse espaço extra na casa para ficar a televisão. Tem gente que vai colocar no quarto, tem gente que vai colocar na sala, né? Aqui a gente tem um espaço reservado para que a gente não fique vendo TV o tempo todo. A gente pensou a nossa casa, quando a gente construiu, para ter esse espaço, porque eu e o meu marido, nós concordamos que sala na televisão atrapalha a interação com as outras pessoas. E no quarto a gente acaba assistindo na hora de dormir. A gente não gosta, né? A gente não acha legal, a gente acha que não proporciona uma boa noite de sono. É um valor daqui. Tudo bem? Bom, hoje é aula de comunicação. Nós vamos falar de tudo isso que foi observado e planejado, desse limite que foi estabelecido, como a gente vai trazer isso para a criança. Então,
no meu livro eu falo isso, quando eu falo da rotina de um modo geral, mas aqui, né, eu quero trazer bem específico, é o seguinte, na comunicação, quando eu falo comunicação, a maioria, a grandíssima maioria, pensa, fala, o que eu digo, né? E esta é uma pequena parte. Então, assim, estudos em psicologia, né, psicologia da comunicação e tal, defendem entre 50% e 70% da comunicação, ela é não verbal. E o que seria essa comunicação não verbal? Bom, vocês estão me assistindo, estão vendo a minha aula, e aqui no fundo tem um cenário, né? O meu consultório. Eu estou vestida de um determinado jeito, e isso, você goste ou não goste, cria uma ideia sua a meu respeito. Isso porque nós não temos uma relação. Isto é uma informação importante para você e para tudo aquilo que eu falo. Depois, o meu tom de voz. Se eu falo mais assim, mais assado, ou mais assim, mais assado, você tem uma percepção diferente do que está sendo dito, mesmo que o texto seja o mesmo, né? E um terceiro ponto fundamental é a minha história com você. Se você já fez curso comigo, se você já leu o meu livro, o que eu falo hoje chega para você de um jeito diferente de quem está me vendo pela primeira vez. Quem me acompanha há muito tempo sabe as metáforas que eu costumo usar, sabe o método que eu costumo usar, já antecipa um pouco. E quando eu digo a mesma coisa, fica mais fácil. E quando eu digo algo novo, é mais difícil. Porque você tem um histórico, então você já completa a frase, sabe? Aquela coisa, se eu disser para você pedra mole em água dura, não, pedra dura em água mole, não sei, agora eu confundi, deixa eu pegar uma outra qualquer, um outro ditado. Ixi, gente, eu não estou lembrando nenhum ditado assim. Quem pariu ateus, quem conhece o ditado vai responder automaticamente, que o balance. Né? Então é isso. A nossa história prévia com o interlocutor interfere profundamente. Primeira parte que eu queria falar sobre a comunicação. Não, e tem o gesto, né? Porque eu falei de voz, eu falei de apresentação, mas o meu gesto. Então, se eu falo assim, minha postura corporal, né? E a outra assim, nananana, a sua percepção da minha fala é outra. Completamente diferente. O sentido é completamente diferente. Aliás, tem eu acho que ele é pedagogo, gente. Ele é pedagogo e palhaço. Chama Cláudio Teles. Ele fala de comunicação e tal, e ele tem um canal no YouTube, que eu nem sei se ele continua subindo, faz tempo que eu não vejo, que chama Fala que eu não te escuto. Né? E aí ele vai falar, ele tá fazendo uma discussão de que a gente não se escuta mais. Né? E a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, mas ele não considerou exatamente isso. Então, o que é a cena? Depois, se vocês quiserem olhar para entender tudo que eu estou falando de comunicação não verbal, né? Vejam esse vídeo porque eu acho muito interessante, ele ilustra demais. O Cláudio Teles, primeiro, é um homem branco, tá? Bem vestido, com uma fala mansa, né? Com uma fala tranquila, gentil, conversando com pessoas, em geral, de uma classe social mais baixa, falando coisas meio absurdas. Do tipo, ei, moço, onde fica a Magazine Luiza que eu quero assaltar a loja? Ou, fulano, você sabe me dizer se é ali que mora não sei quem, porque eu queria fazer o sequestro do filho dele? E as pessoas respondem, né? E aí a gente dá risada, fala, putz, olha aí, ninguém escuta mais nada, tá todo mundo respondendo no automático. Mas todo este contexto, esse que ele tá falando de sequestrar a menina, ele tá num carro de classe média bem ok, né? Então, assim, é todo um contexto que, por mais que a gente possa ser crítico, ele fala, ele comunica, né? Eu me pergunto se a aceitação das pessoas seria a mesma se ele estivesse com uma voz agressiva, se ele fosse preto, se ele estivesse num carro velho, se ele estivesse com roupa que não fosse, enfim, né? Isso comunica.
Isso está na base, inclusive, do nosso racismo, né? De toda a nossa, do nosso preconceito. Não é nem racismo, racismo também, mas o preconceito. Então, isto está posto. Bom, isso dito, né? Então, olhem, vejam esse vídeo do Cláudio Teles para entender essa parte que eu falo da comunicação não verbal. Vamos pegar nossa criança específica. A gente fala de um jeito, né? Quando eu vou falar para a criança que acabou o tempo de eletrônico, tem um jeito que eu falo, o jeito que eu falo importa. E tem uma história. Sempre pôde eletrônico à vontade. Como diria uma amiga minha, aqui em casa, em livre demanda. E aí, hoje você vai falar, não, acabou. Gente, isso dá ruído de comunicação. Até a criança entender que a lógica mudou, que vai ser diferente. Ela vai te exigir muita consistência. Então, amanhã a gente vai falar de flexibilidade. E tem hora que a gente tem que flexibilizar mesmo. Mas eu sugiro fortemente, se você está saindo de um perfil de livre demanda para um perfil com controle, evite contextos e situações que precisem de flexibilidade. Amanhã, quando a gente vai falar específico disso. Tem situações que precisa mesmo, né? Mas planeje pelo menos 3 a 4 semanas para a nova realidade. É importante que neste primeiro momento, e eu estou falando para quem está saindo do livre demanda, para quem está indo para sem eletrônicos. Claro que se você tem uma realidade que você está só mudando o horário, você não precisa tanto tempo. Né? Se você está reduzindo um pouquinho o tempo de tela, também não precisa. Né? Se você está só realocando, também não. Mas se você vai fazer uma grande mudança, não flexibilize. Não agora. Estará no seu radar flexibilizar. Mas se você começar a flexibilizar neste momento, não vai funcionar. Bom, então eu falei da questão de comunicação não verbal. Outro ponto importante é a minha linguagem. A gente, como adulto, né, a gente já tem aqui, bom, ó, vou mostrar a minha cabeça, tá? Aqui na parte de trás do nosso cérebro tem o nosso sistema límbico. Na parte da frente a gente tem o pré-frontal. É nessa parte que se consolida o controle, o autocontrole e a abstração. Ou seja, a criança não entende linguagem abstrata, a criança não é capaz de se autorregular. Então, se você estabeleceu que o tempo da criança é meia hora, quem precisa sustentar a meia hora é você, não é a criança. Ela não consegue. Estou falando, inclusive adolescentes não sustentam. Adolescentes conseguem sustentar outras coisas já. Eletrônicos são ultra estimulantes. Então, alguns estudos bem recentes apontam como os eletrônicos têm um poder viciante. E, de certa forma, acho que todo mundo que tem rede social sabe como a gente é capturado por esse negócio, né? Então, assim, eles são extremamente estimulantes pela luz que irradia desses eletrônicos e pela própria gamificação que se faz. Então, poste uma imagem, ganhe curtidas, né? Então, tem toda uma lógica. Por exemplo, né? Televisão é menos viciante do que redes sociais e jogos, tá? Então, isso é uma coisa para observar, né? Então, assim, entre um adolescente vendo filme, série e jogando, melhor série, né? Só para dar um exemplo. Por quê? Vicia muito mais, né? Mas, enfim, referências. Outra coisa, então ele não sustenta, né? E ele não entende abstração de tempo. Tempo não existe, ele é uma abstração que a gente colocou num aparelho, né? Num sistema de medir, né? Que está ligado com o histórico industrial nosso, né? Mas o relógio não existe, o tempo do relógio ele não existe, ele é uma criação humana, né? Então, quando a gente fala para a criança assim, ó, em 30 minutos você tem que desligar,
A criança não entendeu absolutamente nada. Então, o que a criança é capaz de entender? Estímulo. Então, aqui em casa, a regra não é 20, 30 minutos. É um episódio. Um episódio dentro desses que eu permito que veja, que duram entre 20 a 30 minutos. Alguns são 22, alguns são 28, mas está mais ou menos nesse tempo. Acabou? Acabou. Quando eles querem ver um filme ou um documentário, o João adora documentário de bicho, né? Aí eu tenho que ir para o tempo do relógio. Só que eu já aviso antes, falei, filho, ó, não é um episódio inteiro. Você vai sair, assistir, e quando o momento disser que acabou, acabou. Ele gosta? Gente, não. De jeito nenhum. Eu interrompo no meio. Eu falo, filho, deu o tempo. Acabou. Ele esperneia? É claro que ele esperneia, gente. Claro. Meu filho não é a criança fofa, maravilha, eu não sou a mãe margarina, nada disso. Eu desliguei com ele, reclamo, filho, você tem todo o direito de ficar frustrado, mas o tempo de eletrônico acabou. Isso vale para adolescente também. Então, o combinado, né, a tua regra, não a minha regra, a sua regra, é 11 horas, acabou o eletrônico. A criança ou adolescente não está cumprindo, a gente pode desligar o Wi-Fi. A gente pode tirar o computador da tomada. A gente pode arrancar o celular e levar para o nosso quarto. Eles não têm competência para se autorregular. Se eles puderem, se eles não sentirem, eles irão trapacear. É prazeroso demais para eles. Cabe a gente colocar um contorno muito claro. E aí vem a terceira grande coisa, né? A questão da consistência. Lembra quando eu falei agora há pouco que a gente tem que a gente vai flexibilizar, mas quem está mudando muito não deveria e tal? A nossa comunicação, e repete a parte do não verbal, né? Ela depende muito do histórico. Uma criança como o João, que todos os dias, absolutamente todos os dias, sabe que não pode mais do que um episódio, ele pode até pedir. E ele pede, mas não é todo dia. E ele pede 1, 2 vezes. Ah, mamãe, só hoje. Ah, mamãe, eu tô com dor de barriga, deixa. Ai, mamãe, eu não tenho nada para fazer, por favor. Não é todo dia que ele faz isso. E ele sabe que ele vai pedir e eu vou responder. Não. Então ele sabe que não adianta muito ele gastar energia com aquilo. Tem dias que, por conta da pandemia, ele se joga no chão quando eu falo não. E tudo bem. Mas eu vejo crianças no meu consultório que fazem isso todo dia. E aí, o que a gente tem? Uma mãe exausta. Então, a consistência, ela facilita a comunicação. Fica muito mais tranquilo para você conseguir que a criança entenda os limites. Quando, aqui em casa, por qualquer motivo, a gente cede, né? Que não é bem uma flexibilização, né? É um do tipo, hoje não tô com um saco, não quero ficar aguentando, tipo, vai. E, gente, às vezes acontece aqui em casa, né? Mas quando eu faço isso, no dia seguinte, às vezes até a semana inteira, eu tenho uma criança que vai me pedindo muito mais vezes. E aí eu falo assim, por que eu deixei aquela meia hora mais? Me cansa, me exaure muito mais recolocar ele na rotina, né? Fica muito mais difícil. A chance da gente brigar aumenta demais. E isso é um valor meu. Eu não gosto, eu não acho bonito, embora eu gritar. Eu não acho legal gritar. Se eu pudesse, eu diria, não gritem. Eu consigo? Não. Eu faço um esforço gigante para gritar o mínimo que eu dou conta. E é isso que temos para hoje, né? Bom, deixa eu ver se é das partes importantes sobre a comunicação. Outra coisa, seguinte. Quem conhece comunicação não violenta, tá? Sabe que na comunicação não violenta você tem um pensamento por trás, né? E o Marshall Rosenberg, que
sintetizou a comunicação não violenta, ele dá ferramentas e estratégias práticas, né, que ajudam a chegar no pensamento por trás, no modo de ver o outro para que eu tenha uma comunicação não violenta efetiva, né? Então, assim, ele vai falar sobre o não julgamento, e aí ele vai trazer uma série de estratégias, palavras, tipos de situações que eu considero como como julgadoras, né? Então tem lá uma série de coisas, super vale a pena ler o livro também, viu, gente? Depois ele vai falar sobre comportamento e sentimentos para eu chegar na necessidade. Por que eu preciso disso, né? E quando eu vou falar, né, eu uso essa estrutura por exemplo, filho, quando eu te vejo muitas horas no eletrônico, eu fico preocupada, porque eu quero que você tenha uma boa nota na escola. Uma frase qualquer que não é a minha realidade, porque eu não sou muito da nota, mas, enfim, vamos supor. É um texto, né? É um discurso muito longo para uma criança, principalmente as pequenas, né? Um adolescente a gente até pode falar desse jeito. Meio difícil, mas a gente até pode falar desse jeito. Como a criança pequena, simplesmente não rola, não dá, entendeu? Mas tem um pulo do gato nessa história. Eu entendo, né? Pelo tudo que eu entendi e estudei da comunicação não violenta, que o Marshall fala que um pedido é algo que o outro pode ou não atender. Aqui não estamos falando de pedido. Aqui estamos falando de limites. Limites claros, bem definidos. Que você definiu com base nos seus valores e não nos meus. Esses limites, eles não podem ser descumpridos sob consequências. Quais consequências? Você tem que estabelecer e você sustenta. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, tá? Isso foi começo da pandemia, mais ou menos. O Ricardo, meu marido, estava deixando as crianças assistirem 10 minutinhos de um desenho, né? E aí, ele desceu e era função das crianças. Depois, na hora que tocasse o despertador, descer e entregar para o Ricardo o celular. Eu falei várias vezes, amor, isso não funciona. Não vai funcionar. Bom, imagina, tá o despertador ligado, vai funcionar. O João e a Mel. Aí o que aconteceu? Um dia, quando o pai não estava olhando, o João pegou o celular e mudou o tal dos 10 minutinhos para meia hora. O triplo do que ele tinha. Né? E o pai não percebeu muito. Só que depois assim, ele começou a achar que eu tô demorando meu celular para descer, eu preciso trabalhar. Né? E aí ele viu. Bom, aqui em casa, né? Essa é uma situação que a gente considera bem grave, é uma mentira, né? E é uma mentira com eletrônicos. Pra gente, a consequência é, você não pode mais ficar com o celular sozinho, filho. Você mostrou pro papai e pra mamãe que você não sabe usar. Então, tá claro pra mamãe e pro papai que você não consegue. Quando você for maior e que você conseguir cumprir com os acordos, quando você tiver responsabilidade, você tem liberdade. Isso é a consequência, né? Nesse caso específico. Então, ele perdeu essa oportunidade. Eu já sabia, já tinha falado para o meu marido que não ia funcionar. Né? Ele não tinha maturidade para isso, então não tinha que ter deixado do zero. Mas, tudo bem. Meu marido viu, meu filho viu, pronto, não tem mais. Né? Eu acho... bom, então eu falei que é do pedido. Então assim, o discurso longo. Só para encerrar, eu acho que esse é o último ponto importante, né? O discurso muito longo, a criança começa a ficar cansada. O cérebro dela começa a desligar, ela não ouve. Não sei se vocês conhecem o Charlie Brown, ele tinha uma professora que era a professora bolha. Ela fazia ele não entendia nada. Depois de um certo tempo que a gente está falando, a criança não está mais ouvindo, não. Não está mesmo. Ela desligou, acabou, ela está fazendo outra coisa, ela está na fantasia dela, que é muito maior que a nossa, está em outro lugar. Então, com criança a gente fala curto, direto, assertivo. Filho, acabou. Filho, o tempo é 30 minutos. Mel, esse desenho, não.
é muito rápido, muito assertivo. Pode parecer que isso é autoritário, mas isso não é autoritário. Autoritário seria se eu não estivesse fazendo essa avaliação pelo bem da criança. Então, eu estou olhando essa criança, eu estou olhando os valores dessa família que ela está inserida. Estou colocando limites que eu considero saudáveis para ela. Porque senão, eu fico no outro ponto. Pode tudo. E se você está procurando uma alternativa para diminuir tela, é porque você percebeu que não está legal para ele. Se isso não é um problema, deixa. Agora, se você tem convicção desse limite, a gente pode colocar com firmeza para a criança. Eu não estou gritando com ela, não estou batendo nela. Eu estou colocando, essa é a regra. O Estado brasileiro não permite que eu passe o farol vermelho. É autoritário? De jeito nenhum. É uma regra. Eu tenho que respeitar essa regra. E o que acontece se eu não respeito a regra? Eu estou sujeito a multa. Se eu for pego, eu sou multado. Então, é uma regra clara que precisa ser respeitada. Tudo bem? Eu acho que por hoje é isso. E amanhã a gente vai falar de flexibilidade.